dia a todos aqueles que escutam o nosso podcast, da professora doutora Roberta Portugal, analista do discurso, e eu, Ana Celeste Casulo, psicóloga e psicanalista. Vamos dar continuidade à leitura do Seminário 3, As Psicoses, do Jacques Lacan. O nome do texto a parte do texto que estamos lendo é a dissolução imaginária, e nós vamos para a parte 2 desse texto. Então, a nossa dinâmica é sempre a mesma, a gente lê o parágrafo e vai explicando, a gente lê o texto e depois a gente explica o texto, certo? Com vocês, eu vou passar a palavra para a doutora Roberta Portugal. Bom dia, agradecer o convite novamente. Nesse texto, que é o texto 2 da dissolução imaginária, Lacan discute a relação entre narcisismo, agressividade, a constituição do eu no plano imaginário. E ele destaca como a imagem do outro desempenha um papel fundamental na estruturação do sujeito. Além disso, ele também explora a dinâmica entre o eros, que seria a pulsão da vida, e a agressividade, mostrando como essas forças elas estão entrelaçadas na experiência humana e no comportamento animal. Vou começar a leitura do texto, para a gente discutir um pouco. Ponto 2. Que noção podemos nos dar do narcisismo a partir do nosso trabalho? Consideramos a relação do narcisismo como a relação imaginária central para a relação interhumana. O que cristalizou a experiência do analista em torno dessa noção? Foi, antes de mais nada, a sua ambiguidade. Com efeito, uma relação erótica, toda identificação erótica, toda apreensão do outro pela imagem numa relação de cativação erótica se faz pela via da relação narcísica, e é também a base da tensão agressiva. A partir do momento em que a noção do narcisismo entrou na teoria analítica, a nota da agressividade foi posta cada vez mais no centro das preocupações técnicas. Mas a sua elaboração foi elementar. Trata-se de ir mais longe. É exatamente para isso que serve o estágio do espelho. Ele põe em evidência a natureza dessa relação agressiva e o que ela significa. Se a relação agressiva intervém nesta formação chamada o eu, é que ela a constitui. É que o eu é desde já por si mesmo um outro, que ele se instaura numa dualidade interna ao sujeito. O eu é esse mestre que o sujeito encontra num outro, e que se instaura em sua função de domínio no cerne de si mesmo. Se em toda relação, mesmo erótica, com o outro, há algum eco dessa relação de exclusão, é ele ou eu. É que, no plano imaginário, o sujeito humano é assim constituído, de forma que o outro sempre está prestes a retomar seu lugar de domínio em relação a ele. Que nele há um eu, que sempre é, em parte, estranho a ele, senhor implantado, nele acima do conjunto de suas tendências, de seus comportamentos, de seus instintos, de suas pulsões. Eu não faço aqui nada mais que exprimir, de uma maneira um pouco mais rigorosa, e que põe em evidência o paradoxo. O fato de que há conflitos entre as pulsões e o eu, e que é preciso fazer uma escolha. Há as que ele adota, há as que ele não adota, é o que se chama, não se sabe por quê, a função de síntese do eu, já que, ao contrário, essa síntese não se realiza jamais. Seria mais vantajoso dizer função de mestria. E esse senhor, onde ele está? No interior, no exterior, ele está sempre, ao mesmo tempo, no interior e no exterior. É por isso que todo equilíbrio puramente imaginário com o outro está sempre condenado por uma instabilidade fundamental. Ok, Façamos aqui. Eu vou vamos só dar uma explicação direitinho, pessoal. A gente tem uma live já sobre o estágio do espelho.
que aí vocês podem procurar, né, na nossa página, na nossa página do YouTube. Mas aí a gente vai explicar rapidinho o que seria esse estágio de espelho, né? Lacan menciona implicitamente sua teoria do estágio do espelho, de 1936, em que a criança se reconhece numa imagem unificada no espelho, antes de ter controle motor completo, criando uma identificação alienante que estrutura o eu. O que é diferente nesse caso dos animais, que não se reconhecem no espelho, né? Essa imagem especular é a base da relação imaginária com o outro, que é marcada por tensões, agressividades e rivalidades. Por quê? Porque essa relação que ela é formada a partir desse reconhecimento da criança, de sua imagem no próprio espelho, ela é frágil, é uma estruturação frágil, porque ela é alienante, certo? O sujeito fica alienado nele próprio. Então, por que acarreta tensões e rivalidades? Porque se essa relação imaginária ela não sair do imaginário e ela não partir para um contorno simbólico, então a gente vai entrar na relação do ou sou eu ou sou você. Então, as questões elas se tornam entre vida e morte, porque sabemos que na psicose a palavra não mata a coisa. É por isso, né, que a gente estava conversando ontem sobre a questão da palavra. É preciso que os sujeitos eles possam se expressar livremente, seja em análise, seja onde for, expressar através de palavras. Ele não pode cometer o ato, porque a partir do momento em que ele fala, a fala ela impede que o sujeito parta para o real da carne. Então, essa é a função da linguagem, né? Por isso que é tão importante a gente permitir, tanto em análise, quanto para que a gente possa ter relações com as pessoas, relações realmente genuínas, permitir que esse sujeito ele se expresse plenamente. Porque se ele não se expressa, aquilo que é não dito, né, que fica obsceno, ele sai a partir da própria agressividade. E rivalidades se instalam através disso. É preciso permitir que os sujeitos possam falar, né? Que é o contrário do que a gente está vendo hoje, né? É proibido falar certas coisas, certas palavras, mas é melhor que o sujeito fale, porque se ele não falar, ele vai fazer. Justamente devido a essa fase, esse estágio do espelho, né? Porque o sujeito ele vai ser tomado pelo imaginário e pelo real, que é o que caracteriza as psicoses. Quer colocar alguma coisa, doutora? Não, estava só ouvindo, acho que tá tranquilo. Uhum. Façamos aqui uma breve aproximação com a psicologia animal. Sabemos que os animais têm uma vida muito menos complicada que nós. Ao menos acreditamos nisso pelo que vemos, e a evidência é suficiente para que desde sempre os animais tenham servido de referência aos homens. Os animais têm relações com o outro quando são tomados por essa vontade. Há para eles duas maneiras de terem essa vontade. Em primeiro lugar, comê-lo. Em segundo, trepar com ele. Isso se produz segundo um ritmo que se chama natural e que constitui um ciclo de comportamento instintivo. Ora, foi possível pôr em destaque o papel fundamental representado pela imagem na relação dos animais com seus semelhantes e, precisamente, no desencadeamento desses ciclos. Ao ver o perfil da ave de rapina, para a qual elas podem ser mais ou menos sensibilizadas, as galinhas e as aves de criação ficam desvairadas. Esse perfil provoca reações de fuga
de pio e pipilos. Um perfil ligeiramente diferente não provoca nada. A mesma observação para o desencadeamento dos comportamentos sexuais pode-se muito bem enganar tanto o macho como a fêmea do carapau. A parte dorsal do carapau toma no momento da ostentação uma certa cor em um dos dois parceiros, que desencadeia no outro o ciclo de comportamento que permite a aproximação final. Esse ponto limítrofe entre o eros e a relação agressiva de que eu lhes falava no homem, não há razão para que ele não exista no animal, e ele é posto muito bem em evidência, e é inteiramente possível torná-lo manifesto, e mesmo exteriorizá-lo no carapau. O carapau tem, com efeito, um território particularmente importante quando chega ao seu período de ostentação, que exige um certo local no fundo de um rio mais ou menos herboso. Uma verdadeira dança, uma espécie de voo nupcial, se realiza, tendo como objetivo principal encantar a fêmea, depois induzi-la a jocemente a se deixar a fazer e de aninhar numa espécie de túnel para. Mas, uma vez isso realizado, o macho ainda encontra tempo para fazer um monte de buraquinhos ali e acolá. Então, isso é interessante. Eu não sei se. Fala. Uhum. Fala, isso é muito Pode colocar. interessante. Ele está tendo essa ideia do Coren Lorenz, que ele vai falar lá na frente. Ele era para ter falado do Coren Lorenz e a teologia agora, né? E ter falado de Sartre depois. Mas, como é Lacan e ele vai jogando as ideias, então vamos tentar organizar. Coren Lorenz foi um etiologista famoso, vencedor do Prêmio Nobel pelo livro sobre a agressão, né? Agressividade como instinto natural em animais. Ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Porque ele era um grande estudioso desses comportamentos animais, e Lacan lá na frente vai fazer uma piadinha sobre isso, porque que o Lorenz não estaria lá, né, para participar, já que ele estava fazendo essa ligação entre o comportamento do peixe, e o carapau é um peixe, certo? Aqui a gente chama gurupá, aqui no Brasil. É um nome para peixes de modo geral, assim, nada muito específico. Mas o que ele está tentando mostrar é que na relação entre os sexos, certo? Que esse é um grande nó nas psicoses, ele vai usar essa referência do macho cavando buraquinhos e reagindo a rivais, vem de estudos etiológicos sobre territorialidade e comportamento sexual, né? Então, aqui ele já faz uma ligação entre comportamento sexual e violência, certo? A Sabina Spirail, no Devir da Destruição, ela vai falar sobre isso. É porque, assim, os franceses, eles têm, Roberta estuda as linhas francesas, ela sabe como é. Eles têm um costume de não citar, né, os grandes autores. Eles não citam de onde eles tiram. Mas no Devir da Destruição, a Sabina, ela vai colocar isso, certo? Que existe essa relação, né, de destrutividade dentro do próprio erotismo, do processo de erotismo, e que isso é o que nos lembra o nosso elo comum que vem dos animais, né? Não é que o macaco se fez gente, mas a gente tem um elo comum. Se eu não me engano, é Lucy. Eu não sei se ainda é essa. Roberta? Você sabe me refrescar a memória? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Que é a que eles encontraram como elo comum, em que as espécies de primatas se separam e você tem
Gente, se essa informação estiver errada e alguém quiser nos corrigir, fique à vontade. Nós agradecemos. Se separam, mas aquilo que é animalesco, ele preserva. É tanto que existe uma influência muito grande de Darwin, principalmente no texto sobre Mal-Estar na Civilização, Totem Tabu. Darwin, ele influenciou os grandes, tanto Karl Marx quanto Freud, né? Sobre isso que nós trazemos do nosso antecedente animal. O homem, ele não nasce homem, mas ele nasce de um produto, de uma evolução, que em um determinado momento, que nós já falamos também exaustivamente em outras lives, vocês podem procurar, isso que, de repente, o sujeito, ele se separa desse elo comum, né? E isso tem a ver com a capacidade que ele começa a desenvolver de habilidades manuais. Bom, isso aí tem em outras lives que a gente já explicou, já deixou isso explicadinho, e aí vocês podem procurar. Pode continuar. Quer colocar alguma coisa, professora? Não, estava só tentando entender o que você estava colocando. Eu não sei se vocês se lembram da fenomenologia do buraco em O Ser e o Nada, mas vocês sabem a importância que ele dá Sartre na psicologia do ser humano, no burguês especialmente, se distraindo na praia. Sartre viu nisso um fenômeno essencial que não está longe de confinar como uma das manifestações factícias da negatividade. Pois bem, eu creio que, nesse ponto, o carapau macho não fica atrás. Ele também faz pequenos furos e impregna com sua negatividade própria ao mundo exterior. Com esses buracos, tem-se verdadeiramente a impressão de que ele se apropria de um certo campo no meio exterior e, com efeito, não há como considerar que um outro macho entre na área assim demarcada sem que se desencadeiem os reflexos de combate. Interessante. Aqui ele está fazendo uma ironia ao existencialismo sartriano, certo? Lacan é perigosíssimo. Ele é muito irônico. E aí, o que é que ele está querendo dizer? No Ser e no Nada, você vai encontrar essa referência da fenomenologia do buraco, né? É um texto de 1943, onde Sartre vai discutir a negatividade e o desejo humano, né? Aí, nesse ponto, Lacan ele brinca com a ideia de que o carapau, como burguês na praia, expressa sua negatividade cavando buracos. Vocês já... É uma ironia que ele está fazendo, uma referência ao existencialismo de Sartre, que é quando a gente está na praia e fica enfiando o pé na areia, fazendo buraco na areia. É disso que ele está falando, né? Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. É disso que ele está falando. Ele está fazendo essa comparação, que é um reflexo e que mostra esses vazios interiores. Pode continuar, doutora. Ora, os experimentadores, cheios de curiosidade, tentaram saber até onde funcionava a dita reação de combate, primeiro variando a distância de aproximação do rival, depois substituindo essa personagem por um logro. Num e no outro caso, eles observaram com efeito que a perfuração desses buracos feitos durante a ostentação, e mesmo antes, é um ato ligado essencialmente ao comportamento erótico. Se um invasor se aproxima a uma certa distância do lugar definido como território, a reação de ataque se produz no primeiro macho. Se o invasor está um pouco mais longe, ela não se produz. Há, portanto, um ponto em que o carapau sujeito se vê entre atacar e não atacar. Um ponto limite definido por certa distância, e o que é que aparece então? Essa manifestação erótica da negatividade, essa atividade do comportamento sexual que consiste em cavar buracos. Em outras palavras, quando o carapau macho não sabe o que fazer no plano de sua relação com seu semelhante de mesmo sexo,
quando ele não sabe se é preciso atacar ou não, ele se põe a fazer alguma coisa que ele faz quando se trata de transar. Esse deslocamento, que não deixou de surpreender o etologista, não é de modo algum particular ao carapau. É muito frequente nos pássaros um combate parar de maneira brusca e um pássaro pôr-se a alisar suas plumas apaixonadamente, como faz habitualmente um macho quando se trata de agradar a fêmea. Ele está mostrando aqui, porque as pulsões, elas são a prova de que houve evolução, certo? As pulsões é aquilo que restou dos nossos antepassados animais. Então, a pulsão de alimentação, a pulsão sexual, a pulsão de agressividade, que ele está colocando aqui como pulsão de agressividade, que isso é muito interessante. Freud, os pós-lacanianos vão passar ali e vão chamar tudo de pulsão de morte, mas existe uma diferença nessa pulsão. A pulsão de morte, ela tem camadas, ela tem uma pulsão de agressividade, ela tem uma pulsão de destruição, de destruir aquele objeto, né? Eu estou lançando um livro com prefácio da doutora Roberta Portugal, em que eu falo incansavelmente sobre essa pulsão de destruição, que a doutora Roberta me ajudou muito a pensar sobre isso, colocando, dando a opinião dela, ajudando nessas construções, elaborações teóricas sobre essas questões. Então, nós temos aí uma pulsão, né, que é o existencialismo ele vai chamar de negatividade, né? Depois eu posso falar, a gente vai falar um pouquinho sobre Sartre, né? E desse texto Sei o Nada, que vale a pena, mas talvez não nesse, né? Eu vou só dar uma adiantada. Porque, assim, em resumo, esse texto central é a fenomenologia da existência humana. Ele vai explorar conceitos de liberdade, má-fé, a consciência e o em si para si. Sartre combina influências do Husserl, na fenomenologia, Heidegger, existencialismo, e Hegel e sua dialética do senhor escravo, para contribuir numa filosofia que coloca o homem como radicalmente livre e condenado a criar o seu próprio significado. O homem é livre para criar o seu próprio significado. Então, ontem, na pesquisa, a doutora Roberta e eu, nós colocamos assim, algumas partes principais e conceitos chaves, né, de Sartre, que vai distinguir dois modos de ser. O em si, coisas que simplesmente são objetos da natureza, sem consciência. E o para si, que é a consciência humana, que não é fixa, mas é um projeto constante de devir. A consciência é um nada, pois não tem essência pré-definida. Ela só existe ao negar. Não sou isso que eu vejo no espelho. A consciência da má-fé, que é a definição de mentira para si mesmo, para fugir da angústia da liberdade, né? Porque o homem, a liberdade, ela é tão angustiante, né? A liberdade de um incomoda a liberdade do outro, para vocês terem noção, né? Do quanto, por que que as mulheres que se colocam nessa posição de liberdade total, ela incomoda uma parcela das pessoas, porque a liberdade é angustiante. Quando alguém vê alguém essencialmente livre, isso imediatamente ele causa uma angústia no outro. Por exemplo, aí vou dar um exemplo.
um garçom que age como um garçom para evitar admitir que ele poderia ser livre. Certo? A diferença da mentira comum, então essa é uma mentira comum, uma mentira de si, para fugir da liberdade, para má fé. O sujeito sabe e não sabe ao mesmo tempo, né? Ele se engana, ele engana a si próprio, né? Ele denega essa posição de liberdade, né? E um outro ponto que é um conflito fundamental que Sartre vai colocar, que é a relação com o outro é sempre marcada por uma tensão de objetificação. A gente não pode esquecer que Sartre ele vem de uma, né? Ele vem de uma, ele estuda o marxismo e essas palavras, coisificação, objetificação, elas são retiradas dessa teoria, né? Quando alguém me olha, eu me sinto coisificado, sou o que o outro vê. Exemplo, a vergonha de ser pego espiando pelo buraco da fechadura revela o grande outro, o que o grande outro me define. E ele também vai associar amor a sadomasoquismo, como tentativas falhas de dominar a liberdade alheia. Não sei por que Lacan ele faz essa piada com o existencialismo, mas vocês podem perceber que não é tão diferente daquilo que Lacan ele está colocando, né? O homem está condenado a ser livre, porque Deus não há Deus, ou essência prévia. A angústia é o medo diante da própria liberdade. Um soldado que foge da guerra sabe que poderia ter escolhido lutar. Desespero. Não podemos controlar o mundo, apenas as nossas próprias ações. E olhe lá, viu? Porque Freud disse o seguinte: nós não somos senhores nem da nossa própria casa. Mas nós podemos fazer escolhas, outras escolhas inconscientes, né? É nisso que se sustenta o tratamento psicanalítico. O em si e o para si, né? O em si das coisas e o para si da consciência. Isso vem do Marx, né? A consciência em si e para si. E é a partir da consciência de si e para si que o sujeito ele torna-se revolucionário. A consciência de si, de quem ele é, e o para si da classe social, né? Então, vamos lá. É curioso que Lawrence, ainda que não tenha participado de meus seminários, tenha achado por bem colocar na capa de seu livro uma imagem muito bonita e enigmática do carapau macho diante do espelho. O que ele faz? Ele abaixa o nariz, ele está numa posição oblíqua, o rabo no ar, o nariz para baixo, posição que só adota quando vai bater com o nariz na areia para fazer buraco. A imagem no espelho não o deixa indiferente. Se ele não o introduz, tampouco no conjunto do ciclo de comportamento erótico, que teria como efeito pô-lo nesta reação limite entre o eros e a agressividade que é assinalada pela escavação do buraco. O animal é igualmente acessível ao enigma de um logro. O logro o coloca numa situação nitidamente artificial, ambígua, que comporta já um desregramento, um deslocamento dos comportamentos. Isso não deve nos espantar, uma vez que compreendemos a importância para o homem de sua imagem especular. Essa imagem é funcionalmente essencial no homem, na medida em que ele dá o complemento ortopédico dessa insuficiência nativa, desse desconcerto ou desacordo constitutivo ligado à prematuração do nascimento. Sua unificação não será jamais completa, porque é feita precisamente por uma via alienante, sob a forma de uma imagem estranha, que constitui uma função psíquica original. A pulsão agressiva desse eu ou o outro está absolutamente integrada a toda espécie de funcionamento imaginário no homem.
Tentemos imaginar que consequências implica o caráter imaginário do comportamento humano. Essa questão é ela mesma imaginária, mítica, porque o comportamento humano não está nunca pura e simplesmente reduzido à relação imaginária, mas suponhamos um instante, numa espécie de Éden ao avesso, um ser humano inteiramente reduzido em suas relações com seus semelhantes, a essa captura assimilante e dissimilante ao mesmo tempo. Que resultaria disso? Para ilustrá-lo, já me aconteceu tomar minha referência no domínio dessas maquininhas que há algum tempo nos divertimos em fazer, e que se com animais, elas não se parecem em absoluto com eles, é claro, mas comportam mecanismos montados para estudar com um certo número de comportamentos, dos quais nos dizem que eles são comparáveis a comportamentos animais. No certo sentido, é verdade. E uma parte desse comportamento pode ser estudada como alguma coisa de imprevisível, o que tem a vantagem de abranger as concepções que podemos elaborar de um funcionamento que se autoalimenta. Suponhamos uma máquina que não tivesse um dispositivo de autorregulação global, de tal modo que o órgão destinado a fazer andar a pata direita não poderia harmonizar-se com aquele que faz andar a pata esquerda, senão com a condição de que um aparelho de recepção fotoelétrica transmita a imagem de uma outra máquina funcionando harmoniosamente. A pulsão, viu? E a economia libidinal das pulsões que ele está se referindo aqui. Essa máquina, isso que faz andar. Doutora, eu coloquei, dá uma explicaçãozinha daquele. É porque eu fiquei de mandar, né, o texto todo para você, e aí eu estou mandando aos pedaços. Eu gostaria que você desse aquela explicação, né, do estudo que a gente fez sobre essa analogia, esse resuminho. Só precisa ler o resuminho, o pessoal vai atrás para procurar se informar, certo? Quem acompanha. Que é analogia com o comportamento animal aqui, daquele resumo que nós fizemos. Sim. Que se trata de uma analogia com o comportamento animal, quando ele fala do carapau e de outros animais, que mostram como agressão e erotismo estão interligados. Ele também faz uma crítica à psicologia do eu. Lacan critica a noção de uma função de síntese do eu, propondo em seu lugar uma função de mestria, que seria voltada para o domínio imaginário. Outro ponto da nossa pesquisa é que existe uma ordem simbólica como solução ou sem a mediação do simbólico, lei, linguagem, o nome do pai. As relações humanas seriam caóticas. E aí, quando existe uma aplicação do caso de Schreber, e dentro dessa discussão sobre a psicose, que mostra o que acontece quando a ordem simbólica falha. Isso, exatamente. Né? Caso Schreber é um caso que a gente vem trabalhando e ele vai sendo trabalhado bastante. Eu já pedi para o pessoal assistir Memória de um Doente dos Nervos, que é a autobiografia de um doente mental, vista a partir do próprio doente mental, né? O livro, o filme está disponível na nossa página do Facebook sobre estudos psicanalíticos, né? Casulo Psicanálise e Formação. Então, lá na página vocês vão encontrar. E quando quando Lacan está falando homem, deixa eu só explicar, né? Porque eu acho que a nova geração ela não vai entender. Homem é no sentido assim, homem e mulher, tá, gente? Esse é um termo utilizado na modernidade. Quando a gente se falava homem, porque a gente, nesse sentido, no tempo na modernidade, na filosofia moderna, se estuda a universalidade humana. Então, é o homem, o ser humano, certo? Não é só o homem, é o ser humano, o Homo sapiens, né? Então, isso vale para ambos os sexos, essa questão, essa
entre a agressividade. Como é que se toma? Quando é que isso se torna agressividade? Quando não existe, né, as palavras. Quando faltam palavras. Então, o sujeito ele é tomado. Os animais não falam, então eles vão para a agressividade. Né? Com exceção de alguns animais que, por exemplo, primatas, que já se percebeu, os elefantes, eles se comunicam, já existem outros estudos, existem estudos que provam que alguns tipos de animais se comunicam entre si, né? Inclusive os elefantes, eles emitem sons porque eles nomeiam os membros lá da manada deles, né? Que faz parte da evolução. Quem não se adapta não evolui. Se extingue. Isso é Darwin. Então, era só essa questão que eu ia colocar, porque o pessoal que tá ouvindo, principalmente que está tendo essas novas formações mais pós-modernas, elas, quando pegam essas leituras, elas podem compreender que é apenas o homem macho, mas que, na verdade, é ambos os sexos, enquanto universalidade, certo? Aqui é um Lacan ainda da modernidade. É um dos primeiros Lacans, né? Que usa lógica, que usa Hegel, que está na ciência, né? Depois você vai ter um outro Lacan. A gente precisa ver o autor todo dentro do seu tempo histórico. Olha só, esse livro é de 1955, 1956. Ainda não tinha tido a contra-revolução da Revolução Francesa, que acontece na década de 70, certo? Que é uma regressão, é a morte do pensamento, a morte da razão. Pensem nesses pequenos automóveis que se vêem nos parques de diversões lançados a toda velocidade em um espaço livre e cujo principal divertimento é o de se entrechocarem. Se essas manobras dão tanto prazer, é que o lance de entrechocar-se deve ser alguma coisa de fundamental no ser humano. Que se passaria se um certo número de maquininhas, como aquelas que ele lhes descrevi, fossem lançadas no circuito, cada uma delas sendo unificada, regulada pela visão de outra, não é matematicamente possível de conceber que isso redundaria na concentração, no centro da manobra, de todas as maquininhas respectivamente bloqueadas num conglomerado que não tem outro limite à sua redução que a resistência exterior das carrocerias. Uma colisão, um esmagamento geral. É apenas um apólogo destinado a mostrar-lhes que a ambiguidade e a ânsia da relação imaginária exigem alguma coisa que mantenha relação, função e distância. É o sentido mesmo do complexo de Édipo. O complexo de Édipo quer dizer que a relação imaginária... Continua. Depois tem aquela parte que a gente conclui, que é do fichamento nós fizer, que a gente fez, aí você vai colocar os pontos principais. Que a gente vai parar aqui no ponto 3, aí você pode ir até o fim. Tá. O complexo de Édipo quer dizer que a relação imaginária, conflituosa e incestuosa nela mesma está destinada ao conflito e à ruína. Para que o ser humano possa estabelecer a relação mais natural, aquela do macho com a fêmea, é preciso que intervenha um terceiro, que seja a imagem de alguma coisa e bem-sucedido, modelo de uma harmonia. Não é demais dizer, é preciso aí uma lei, uma cadeia, uma ordem simbólica, a intervenção da ordem da palavra, isto é, do pai. Não o pai natural, mas do que se chama pai. A ordem que impede a colisão e o rebentar da situação no conjunto está fundada na existência desse nome do pai. Eu insisto,
A ordem simbólica deve ser concebida como alguma coisa de superposto, e sem o que não haveria vida animal possível para esse sujeito estrambólico que é o homem. Em todos os casos, assim que as coisas nos são dadas atualmente, e tudo leva a pensar que foi sempre assim. A cada vez, com efeito, que encontramos um esqueleto, nós o chamamos humano, se ele está numa sepultura. Que razão pode haver para pôr esses restos num recinto de pedra? Já é preciso, para isso, que tenham sido instauradas toda uma ordem simbólica, que implica que o fato de que um senhor tenha sido o senhor fulano, na ordem social, necessita que seja indicado na pedra dos túmulos. O fato que ele se chamou fulano ultrapassa em si sua existência vital. Isso não supõe nenhuma crença na imortalidade da alma, mas simplesmente que seu nome nada tem a ver com sua existência viva. Ele a ultrapassa e se perpetua além. Se vocês não veem que a originalidade de Freud é a de ter posto a coisa em destaque, que se pergunte o que vocês fazem na análise. Somente a partir do momento em que foi bem definido que aí está o móvel essencial, é que um texto como este, que nós temos de ler, pode tornar-se interessante. Para captar na sua fenomenologia estrutural o que nos apresenta o presidente Schreber, vocês devem, em primeiro lugar, ter esse esquema na cabeça, que admite que a ordem simbólica subsiste como tal fora do sujeito, distinta de sua existência, e o determinando. Só nos detemos nas coisas quando as consideramos como possíveis. De outro modo, contentamos-nos em dizer é assim, e nem mesmo procuramos ver que é assim. Nesse ponto, segundo a nossa pesquisa, a gente entendeu que Lacan estava comentando que o eu é uma construção imaginária, instável, conflituosa, que a agressividade ela é inerente às relações humanas, porque o outro ele é sempre um rival potencial do plano imaginário. Que a única saída para essa tensão é a ordem simbólica. A lei, a linguagem e a estrutura do Édipo, que regula o desejo e impede o colapso social. Nesse ponto, Lacan utiliza algumas referências, como, por exemplo, Freud, Lorenz, Sartre e Schreber, como forma de fundamentar a sua tese de que o homem é um ser dividido entre o imaginário e o simbólico, ou seja, o especular e a linguagem. Aí, isso aí, se precisar de esclarecimentos adicionais ou mais detalhes sobre alguma parte, nós podemos só aprofundar isso aí, né? Então, vocês coloquem nas perguntas, quando nós postarmos na página e no YouTube, se vocês quiserem que nós aprofundar, que a gente possa aprofundar mais, esclarecer com mais detalhes sobre isso, a gente vai e faz uma live para esclarecer, certo? Então, vamos lá. Eu acho uma coisa que é interessante a gente colocar é que existem algumas diferenças entre a questão de como as diferenças entre a Melanie Klein, né, que é da psicologia inglesa, sobre agressividade e narcisismo, e sobre Lacan. É rapidinho isso aqui, tá? Existe uma diferença entre a psicanálise inglesa, que é representada pela Klein, e aí a gente vai trazer, porque as mulheres elas sempre são muito, muito esquecidas na psicanálise, e curiosamente foram elas que basicamente trouxeram à luz esse conhecimento do inconsciente a partir do estudo sobre as histéricas e sobre as contribuições que foram
apagadas da história, né? Então, vou trazer um pouco essa diferença, eu acho interessante. Mais uma vez, nós podemos aprofundar essas questões, caso vocês tenham curiosidade, certo? Então, assim, como Klein entende a agressividade no narcisismo? Para Klein, o narcisismo está profundamente ligado às fases iniciais do desenvolvimento psíquico, especialmente a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, onde a agressividade surge como uma reação à frustração e o medo. A gente, até na vida adulta, a gente sente isso. Por exemplo, quando a gente recebe uma ligação de um parente que costumeiramente ele nunca liga, a gente entra nessa posição esquizo-paranoide. Será que aconteceu alguma coisa? Morreu alguém? É a primeira coisa que a gente pensa. E aí, dependendo da resposta, a gente pode entrar na posição depressiva ou se estabilizar e voltar a uma posição normal, né? Mas essa agressividade, para Klein, surge como uma reação à frustração e ao medo. Klein, ela vai tirar essas ideias a partir do Além do Princípio de Prazer, de 1920, né, do Freud, onde a pulsão de morte, sendo inata, ele vai trazer a pulsão de morte como uma pulsão inata, mas aí ela vai além, argumentando que desde o início da vida, o bebê experimenta fantasias agressivas dirigidas ao objeto do seio materno, que é aquilo que a gente vai chamar o seio bom, o seio mau. No narcisismo primário, o bebê não distingue totalmente entre o eu e o objeto, e sua agressividade é projetada, expulsa, né? Expulsa aquilo que é ruim, introjeta, né? Internaliza o que é bom. É por isso que às vezes a criança morde o seio materno durante a amamentação. Alguma coisa, alguma fantasia agressiva diante desse holder, né, desse cuidado materno, acontece que faz com que a criança ela morda. Ela, de alguma forma, ela sentiu que algo a ameaçava. E como a pulsão de morte ela é inata, ela vai reagir assim. Ela vai ter sobre o narcisismo, ela vai ainda falar no seu texto em Inveja e Gratidão, de 1957, onde ela vai introduzir o conceito da inveja primária, uma forma de ódio narcísico dirigida ao objeto bom, o seio materno, simplesmente por não ser fonte de vida e satisfação, né? Essa inveja é autodestrutiva, porque ela ataca o objeto que também é necessário para a sobrevivência psíquica. Se isso não for bem resolvido, o sujeito vai arrastar isso para a vida inteira. E a gente está vendo, né, o que está acontecendo aí nas escolas, né? Adolescente matando o outro por inveja. Então, algo nesse sentido, né? Nessa pulsão de agressividade desses pais que não conseguem controlar, porque é preciso o trato civilizatório. E eu não estou falando de pancada, eu não estou falando de grito, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de ensinar os filhos a controlar e identificar suas próprias emoções, traduzir isso para a criança, né? Quando ela está lá zangada, a mãe chegar e dizer: nossa, mamãe, eu estou tão zangada, falar pela criança, né? Ela vai compreender, o pai também compreender, eu estou zangado, estou angustiado, etc. e tal, que é uma forma em que você vai ajudar a criança a traduzir. Hoje em dia não se faz isso, né? As crianças elas estão indo para o ataque, tem várias cenas em escolas de crianças se atacando uns aos outros, esmurrando o professor, né? Que faz parte dessa
dessa agressividade em que é dirigido a essas figuras, né? E cuidado, professores, e ao outro, dos colegas, né? Em que a inveja e a força autodestrutiva, ela não foi bem organizado por aqueles que fizeram a função, né, de maternagem, paternagem. Sim, pais, a culpa é de vocês, não é da criança. Porque não existe essa coisa assim, a criança nasceu psicopata, ela tem um problema na cabeça, etc e tal. Isso só acontece se a pessoa levar uma porrada na cabeça, uma bolada, alguma coisa que tenha uma lesão, certo? Até hoje, essa questão do vestígio, que os cientistas encontraram isso e aquilo outro, não. O que eles encontraram durante essas tomografias feitas em sociopatas, etc. e tal, é como caminha a energia psíquica desse sujeito e como ele ativa determinadas partes do cérebro, porque mente e corpo e mente é uma coisa só, né? Não existe essa divisão em que se ativa, mas que é função, né, da paternidade, da maternidade, sobretudo da paternidade, de conter a criança essa agonia que é a pulsão de autodestrutiva. Então, você tem na posição esquizoparanoide um agonismo narcísico. Para a Melanie Klein, isso acontece logo na primeira fase de desenvolvimento, até os 4 meses, onde você vai ter uma fraqueza egóica desse sujeito. E aí, o ego é tão frágil que é dividido entre objetos bons, gratificantes, e maus e perseguidores. A agressividade aqui é intensa. O bebê esquiza, divide o objeto e projeta sua própria destrutividade, sentindo-se ameaçado por retaliação, medo paranoide. Isso cria uma dinâmica narcísica de onipotência, controle do objeto e perseguição, medo do objeto mau. Por exemplo, uma criança que tem medo de monstros, significa dizer que a função paterna ela está frágil, ela foi fragilizada. Se alguém tiver alguma dúvida, nós podemos esclarecer mais tarde mais sobre isso. Coloquem lá a pergunta, se alguém quiser saber mais sobre isso. Posição depressiva, uma superação do narcisismo agressivo. Nessa fase, a partir dos 4, 6 meses, o bebê começa isso, se os pais conseguirem conter, né, essa pulsão, traduzindo para a criança e ajudando ela a atravessar isso. Não é se colocando, porque aqui no Brasil é a lei do a criança tratada como um mero objeto, né? A gente teve tanto tempo de escravidão que é difícil enxergar o outro enquanto sujeito, né, condenado à própria liberdade. A gente quer escravizar o filho, né? Quer fazer com que os filhos não tenham vida própria, quer fazer com que os filhos se tornem, cuidem, né, dos pais na velhice, onde eles mesmos não se preparam para isso, né? Porque depois fica aí sugando a vida do outro, né? Um sugando a vida do outro. Então, nessa posição, isso daí é do nosso metabolismo escravista e oligárquico, certo? Que aí tem um agravante. Eu nem vou entrar nesses detalhes, a gente pode deixar para falar isso depois, né, professora Roberta? Que a professora Roberta, ela estuda essas questões, ela pode esclarecer melhor do que eu, né, de como essa marca ela permanece muito forte até hoje no nosso sociometabolismo. Então, você vai ter uma pulsão depressiva, superação do narcisismo agressivo,
que ocorrem entre 4 e 6 meses, o bebê começa a perceber que o objeto é único, a mãe frustra, mas também gratifica, porque a criança tem que ser frustrada, viu, gente? Ela precisa da frustração, a frustração ela é essencial para que o sujeito possa se tornar sujeito. O sujeito que não é frustrado, acontece isso que está acontecendo nas escolas e essa onda de envenenamento. O mínimo se torna o máximo, porque a palavra não circula. E a gente está contribuindo com isso quando a gente sai censurando tudo. Então, quando a criança ela percebe que ela é frustrada, mas também ela é gratificada, que esse objeto ele apresenta esse processo dialético, né? Surge o luto depressivo. A criança teme ter destruído o objeto amado com sua agressividade e tenta repará-lo. Aí vem a culpa eterna do neurótico. O neurótico ele passa a se sentir culpado a partir disso. Então, a culpa é uma questão inconsciente. Uma coisa é culpa, outra coisa é remorso. Remorso é quando você faz uma merda com alguém e aí você se arrepende e aí sente remorso. A culpa não, ela é inconsciente, ela é formada dessas primeiras relações. De modo geral, tanto Klein e... Vou primeiro falar de Klein e depois, em seguida, de Jacques Lacan. Origem da agressividade. Para Melanie Klein, pulsão de morte inata, mas frustração real. Para Jacques Lacan, tensão imaginária, eu, outro, no episódio do espelho. Percebam a diferença entre a escola francesa e a escola inglesa. Narcisismo, escola inglesa, Melanie Klein. Relação com objetos parciais, seio, falo. Escola francesa, Jacques Lacan, identificação com imagem especular. Melanie Klein, relação com o grande outro. Objeto interno, fantasia inconsciente. Jacques Lacan, grande outro como um rival imaginário. Escola inglesa, Melanie Klein, solução para agressividade, reparação, posição depressiva. Jacques Lacan, escola francesa, lei simbólica e nome do pai. Então, assim, quem tiver mais dúvidas sobre isso, por gentileza, coloca lá a pergunta que a gente pesquisa e tenta responder. Eu acho que... Doutora Roberta, colocar mais alguma coisa? Não, só ouvindo e tentando entender como funciona para vocês a teoria da psicanálise. Porque você tem a escola inglesa e tem a escola francesa. E aí eu estou mostrando as duas, a diferença, que a gente não está aqui para doutrinar ninguém, assim, a ser lacaniano, obviamente, né? E aí ficamos hoje por aqui. Mais uma vez, quem tiver dúvidas, coloquem, façam as perguntas para mim e para a doutora Roberta. A gente vai estudar, né? E nós vamos tentar esclarecer a dúvida que, porventura, vocês tenham.